Olha, será que todo mundo que faz concurso público faz para aquilo que queria fazer a vida toda? Não. Porque é isso que você está escolhendo. Tá? Não que você não possa trocar. Mas aí a pessoa começa a se acomodar. Então, assim, a pessoa vai, eu vou ser carimbador de papel pro resto da vida. Eu sou exímio carimbador de papel. Eu vou fazer concurso público porque eu gosto de fazer isso. Cara, você vai fazer isso com vontade. Aquilo que te move, né? Eu vou lá todo dia, eu de novo e tal. Aham. Agora, se você fez aquilo pelo valor que você vai ganhar, meu amigo, pra ter alguma coisa, você vai ser frustrado. Fala comigo, meu povo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Contar, o podcast de negócios e pessoas da M. Pereira Contabilidade e Soluções. Lembrando que também é um oferecimento da Facilita Terceirização Financeira, a empresa que entrega tempo e resultado para você, empresário. Eu sou Matheus Pereira, sou empresário contábil. Hoje eu tenho comigo aqui Michele, meu braço direito, literalmente, na contabilidade. Dá um alô para a galera, Michele. Olá, turma, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com um convidado super especial e vai ser incrível. É isso aí, pessoal. Eu vou apresentar para vocês, chega de mistério, o convidado de hoje, Dr. Pablo Moro, advogado. Seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer ter você com a gente aqui. Manda um alô para a galera aí que está em casa. Olá, Matheus. Obrigado pelo convite. É difícil a gente conseguir aí equalizar aí as nossas agendas, mas deu certo, Deu né? certo, deu Teve que certo. participar um dia. Umas mudanças aqui, outras ali, mas deu certo. Isso Acontece. que importa. Tem aí o intervalo da faculdade, né, pra gente poder trabalhar, né? Uhum. À noite você sabe que eu trabalho durante a noite, é Sim, difícil, né? sim. Michele, companheira de muitos anos de trabalho, né, Michele? A gente Muitos trabalhou anos. muito tempo juntos, até na mesma área, né, na contabilidade. Então, eu estou aqui com muita honra fazendo parte aqui. Acho que demorou a me convidar. Mas, ó, primeiro nome da temporada 2026, né? Porque essa temporada vem com tudo. Galera, o Dr. Pablo, advogado, especialista em direito trabalhista, é um professor, um monstro no direito. E eu falo que assim, desde que eu me entendo por gente, o Pablo está na minha vida. Eu lembro ali com 10 anos, eu acho que o Pablo entrou lá no escritório e cresceu, sempre se destacando, foi ganhando espaço, foi crescendo e hoje é esse profissional. Então, a gente vai contar, ele vai contar essa história para vocês aqui, a gente vai conversar sobre direito, sobre trabalhista, enfim, vamos bater um papo legal aqui. Educação. Educação, sem dúvida, educação. E, Pablo, vamos lá, cara, vamos começar a bater um papo aqui. Conta pra gente, conta pro pessoal, quem que é o Pablo? Conta um pouco da sua história, que eu já conheço, é uma história maravilhosa e eu acho que todo mundo merece conhecer um pouco aí da sua história. Bom, na verdade, eu não gosto muito de falar de mim, sabe? Não é algo que eu gosto de fazer, sabe? Mas assim, eu tô abrindo exceção com vocês aqui, exatamente. Eu não gosto de falar da minha vida, eu acho que, né? Eu acho que quem conta a história de alguém que vale a pena são os outros. Não é a gente que conta, a gente não, Cara, não fala da. mas é importante também, assim, é legal. Sim, mas aí já é algo que é pessoal. Sim, Eu acho assim, sim. você contar de mim, eu acho que vale muito mais, tem muito mais valor do que eu falar, Sim. sabe? Aham. Então, assim, ninguém vê aí alguém que foi importante na história que ele mesmo contou a história dele, né? Mas assim, a ideia é que você traga pro pessoal, porque Sim, eu muitas as entendo. pessoas veem assim, ó, o Pablo bem-sucedido, advogado, tudo, e vê isso é a ponta do iceberg, né? Aí Claro. atrás disso teve anos de entrega, de dedicação, de Sim. estudo, enfim. Óbvio. Mas vamos lá, né? Eu cheguei em Caxambu em 1995, aí eu comecei a trabalhar lá no escritório do seu pai, tá? Na época, né, o escritório do Zoinho, não tinha M. Pereira, depois virou M. Não, Pereira. escritório do tá? Zoinho, Escritório do Zoinho. Eu comecei lá, eu tinha 14 anos de idade, tá? A convite da sua mãe. Tava na sala de aula, eu tava na 8ª série, lá no Polivalente, tinha acabado de chegar em Caxambu. E aí a sua mãe chegou, perguntou se eu queria trabalhar, sabe? E assim, ela não me falou que seria para o esposo dela, falou que seria com um amigo. Aí eu peguei e falei, não, eu quero trabalhar sim. Mas aí eu comecei a colocar algumas condicionantes. Colocar a primeira, eu não poderia sair do curso de geografia que eu estava fazendo. E eu também não poderia sair do futebol. Que era sempre finalzinho de Você tarde. estava na 8ª série. 8ª série. E aí eu tinha 14 anos, comecei a trabalhar lá. Aí o que eu fazia lá? Eu primeiro fui lá, fiz entrevista com seu pai e tal, né? Até então, sem saber ainda que a Nilza era a Até então esposa você não dele, não sabia sabia ainda. de nada, nada. Cheguei lá, entrei, né? Camisa do Goiás, né? Lembra que eu jogava futebol só com a camisa do Goiás? Lembro. Mas só porque não só tinha aquela também, né?
Aí eu peguei, cheguei lá na contabilidade, seu pai me entrevistou. Dali já saí contratado, tá? Uhum. E daí eu comecei a trabalhar lá, office boy, aí limpava, né, o escritório, é isso que eu fazia, Sim. Fazia muito entendeu? serviço de banco, né? Sim, Serviço de tudo rua. que era esse tipo de serviço. Auxiliar. Na Nossa. verdade, naquele momento, era o serviço especificamente para isso, para poder fazer o serviço todo que fosse da rua, né? Office boy Sim. mesmo, Sim. tá? Aí com o tempo, o que aconteceu? Naquela época não se usava nada informatizado. Ele tinha um programinha que montaram para ele lá, se não me engano, o Luciano, na época da InfoSul, Aham. montou para ele um programinha que ele mexia especificamente para montar uma ata e tal, mas não era nenhum algo assim como nada no ambiente Windows. Não era DOS, né? Não, Não era era. no DOS, mas ele era algo assim, mais Mais diferente ainda. simples. Entendi. Muito simples, Entendi. muito simplório mesmo, tá? Aí tá. Aí eu começo a ver aquilo lá e via que aquilo podia ir mais à frente, sabe? E aí eu começo a dar pitaco em algumas coisas. Mas por que vocês não fazem isso ao invés de datilografar? Por que vocês não fazem isso no computador? Aí começou e tal. Aí depois eu já tinha saído da datilografia, já estava lá no curso de digitação e Aham. tal, aprendendo até a parte de programação e começando a entender aquilo. Eu montava programinhas, sabe? E comecei a montar programinhas por escritório. É mesmo? É, Essa parte eu Legal. não de sabia. agenda e tal, ali dentro. E aí, assim, depois vinha planilhas, vinha várias coisas, sabe? E comecei a mexer com isso. E com isso, assim, como eu ia otimizando meu tempo, começava a ter mais tempo para não só fazer a parte dessas. De auxiliar, entregar um documento, ir lá na F, que antes era tudo presencial, Sim. né? E tal, balcão, Ministério do balcão. Trabalho, homologação. Tudo. Na época, né, era obrigatório ter mais de um ano de trabalho, tinha que passar pelo órgão da Comissão de Trabalho. Então, e, enfim. Aí eu passei a mexer no fiscal também, lançar entrada, saída e tal. Comecei a Era mexer com tudo isso. manual naquela época, era o livro, Tudo, né? tudo manual. É, eu Tanto peguei essa é que época existia no final do ano o livro de inventário, também. Uhum. Sim. sabe? Aí o Eu pessoal. passei por esse livro de Aí inventário. você fazia um livro de inventário. Gente, era parafuso por parafuso à mão, sabe? Ali. Aí tá, Unidade por unidade, tudo. né? Aí você ia fazendo aquilo, só que seria o tipo extra, você fazia em casa, Uhum. sabe? E foi indo assim, eu estudava de manhã, né? Aí à tarde ia pro escritório, tá? Aí do dia mesmo com essa rotina. À Depois noite ia eu. pro futebol. Não, aí depois eu mudei pra noite. Pra passar, você Pra ficar. estudar à noite. Passei. Isso já foi no segundo ano do ensino médio. Então, naquela época, né, a gente falava assim, eu estudei com a sua irmã, com a Alana, Sim. tá? Depois eu passei pro ginásio e aí naquela época não existia escola particular em Não. Caxambu. Então eu passei pro Era só ginásio e São comecei a Lourenço. estudar com a sua irmã ali dentro. Aí já no segundo ano eu já passei, aí era full time lá no escritório, depois e à noite escola, beleza. Então, com 2 anos, você já estava integral. Período integral dentro do escritório. Tava, 2 anos. Então ali, final dos 15 anos, com 16 anos, eu tava integral no escritório. Legal. E aí, né, nessa estudando, pensando o que fazer lá na frente, mas também aqui, né, vendo o que tava aparecendo pra gente. E aí, várias coisas aconteceram no escritório, sabe? E aí acabou que eu assumi uma parte que era a parte de legislação trabalhista Uhum. da época, sabe? Então era um momento de muita transição, sabe? Embora eu auxiliasse muitas vezes até o seu pai, que existia nessas empresas no lucro Aham. real, sabe? Aham. E aí precisava de ajuda mesmo. Sim, sim. Montava planilhas, eu acho que até pouco tempo, ele me confessou que alguns anos atrás ele ainda usava a planilha que eu deixei lá. Ele ainda usa Pra alguma minha empresa. Ainda usa alguma deles, Então, né? quando eu foco em uma coisa, sabe? Quando você foca em alguma coisa e você faz o negócio bem. Era isso que eu fazia, né? Tanto é que depois, quando eu fui começar a fazer vestibulares, aí eu saía para fazer vestibular, assim, quando eu me machucava, alguma coisa assim, eu nunca fui a pessoa assim de faltar, não faltava para nada. Ia com a perna quebrada, mas ia trabalhar, porque assim, eu trabalhava daqui para cima, então vamos embora, sabe? Mas eu sempre tive esse apoio lá, sabe? Sim. Esse apoio do seu pai, sabe? Seu pai, você sabe muito bem que Sim, eu tenho ele como um pai sim, também, né? Claro. Eu precisava fazer vestibular, seu pai falou, você vai. Ah, mas eu vou ter que faltar serviço. Você vai. Entendeu? Eu recebi proposta para trabalhar nesse apoio da Caixa Econômica. Quando começou a ter GFIP e tal, aquele negócio todo, o pessoal tava perdido. Pessoal, aquele negócio eu já consegui destrinchar todo.
E aí o pessoal pegou e fez convite, que o Marquinhos trabalhava na Caixa, o Marquinhos da Caixa, acho que está em São Lourenço e tal, me chamou para trabalhar aqui. Eu ia conversar com seu pai, você vai falar assim, é uma oportunidade, o que você acha? Aí eu falava assim, não, eu quero ficar aqui. Me chamaram para trabalhar no Bradesco, como escriturário lá, sabe? Aí seu pai pegou, eu falava assim, olha, tive essa proposta e eu tô pensando, o que o senhor acha? Eu falei assim, olha, eu acho que é uma oportunidade e tal. E eu falava assim, não, eu quero ficar aqui. Mas nessa época você já tinha assumido o departamento pessoal do escritório? Nesse momento, já. Aham. Eu me recordo também que, assim, eu sempre estava dentro do balcão do próprio órgão local do Ministério do Trabalho, que era aqui no INSS, lá nos fundos, Aham. Sim. sabe? Então, tinha algum problema ali, o pessoal estava com dificuldade de parametrizar alguma coisa, para mandar informação, Liga pro o pessoal papo. chamava lá. Sabe? Legal, cara. Então, legal. você vai abrindo com conhecimento os seus Oportunidades. espaços, as oportunidades, sabe? Então, foi bem interessante. E com E assim, conhecimento e dedicação, né? claro. E assim, tanto que quando eu fui pensar em um curso superior, sempre quis fazer, eu sabia que eu ia ter que sair dali, sair do ensino médio, começar a pensar em alguma coisa melhor, sempre pensando no ensino, obviamente, sabe? Não tinha como galgar coisas melhores se não fosse por meio do ensino. Sim, sim. Só que também eu não sabia se eu ia fazer direito. E o que você ia ser. sempre foi muito estudioso, né? Um dos fatos que a minha mãe conta que um dos fatos que ela levou você pro escritório foi que você se destacava na sala de aula. Que você era inteligente, era estudioso, era comprometido na sala de Sim. aula. Mas foi uma coisa muito rápida, né? Porque ela me conheceu rápido e me chamou rápido. Ah, mas a professora com 30 anos, né? A Michelle é professora, você é professor. Você, no primeiro dia de aula, acredito que você bate o olho no aluno ali, você já vê que tem futuro, esse Esse tem aqui é futuro. diferente. Ela falou assim, muito pessoa séria, né? Responsável. Aí começamos assim. E aí tem muita coisa. Que, assim, tô resumindo, Sim, obviamente. Tô resumindo, mas tem muita coisa aí, sabe? Tem muita coisa que a gente passou. Você entrou quando, Michelle, lá no escritório? Eu entrei em 2004. Então você tinha Agosto 9 anos de lá, 2004. quase 10 anos lá. É. E a Michelle foi cria sua, né? No Foi- departamento pessoal, né? Foi. Ela entrou em Aprendi 2000 tudo. Quando? 2004. 2004 foi o ano que eu graduei. Aham. Então, de qualquer forma, ia chegar num ponto que eu não ia ter condições mais de continuar. Uhum. Então, assim, eu dei auxílio muito tempo, não para você exatamente, mas para o escritório, por um bom tempo. Sim. Por quê? Porque precisa dessa transição, Sim. né? Sim. E tinha um negócio que seu pai sempre falava comigo. Você não pode largar essa parte operacional, porque isso te dá você abre muitas portas para você, sabe? Só que com o tempo, realmente, isso acaba ficando inviável. Aí você, né? Ainda mais você seguiu outro caminho também, né? Aí você foi pro lado direito, né? Sim, né? Mas naquele momento... Ele ainda ficou um pouco ainda. Fiquei. Porque eu entrei em 2004, aí eu entrei na licença maternidade da Andréia, Uhum. e depois nós ficamos ali junto ainda uns 5, 6 anos. Aí depois você foi pro Quando eu Panamérica. formei, Aí o Pablo já estava lá no Sim. Panamérica. Sim. Mas aí o que Tava no aconteceu? Eu, como precisava começar, e eu já queria de pronto começar no direito, Aham. eu tinha 2004 eu graduei, já passei na OAB e tal, e assim, eu já queria dar minhas caras, sabe? Eu não queria estar vinculado a ninguém. Até porque eu procurei uma pessoa que era próximo de nós, a pessoa pegou e assim, não vi interesse na pessoa. Aham. Pra Tipo, aquilo. pra fazer um projeto de advocacia juntos. Eu Tipo vi que não tinha muito interesse, falei, quer saber, então eu vou seguir meu sozinho caminho. mesmo, Sim. sabe? E vambora. E Boa. né? Boa. E assim, desde o final como eu não fiz estágio, não tinha como, trabalhava o tempo todo, não tinha como. Eu ficava nos meus horários de almoço, eu estava sempre na vara do trabalho, ou aqui no foro da Justiça Comum, acompanhando a audiência, vendo como é que se comportava as pessoas ali dentro, as partes, né? Sendo passivo, ativo, o próprio juiz, como é que fazia. Uhum. Então eu já tava assim, né? Medo não tinha de nada, sabe? Estudava pra caramba, né? Então ninguém ia me pegar de calça curta em nada. Exatamente. Não ia estar despreparado. Não ia né? estar despreparado, né? E eu sempre tive um negócio muito, muito interessante. Como é que eu posso dizer? Quando eu leio alguma coisa e eu entendo, rapaz, dificilmente eu esqueço. Praticamente mesmo, não esqueço cara? mais.
Então, Tem eu preciso entender. um hiperfoco no entendimento. Eu ali. vi aquilo ali, li e tal. Tipo, você vai me perguntar alguma coisa agora que já passou em algum momento na minha mão, sabe? Tipo, você fala, quero conversar alguma coisa sobre de trabalho que seja afeta a minha área, ou qualquer área também no direito também, Sim, sabe? sim. Que seja afeta aquilo que eu já tive Aham. oportunidade de estudar, meu amigo. Ai, é difícil. E por Sabe? que o direito veio na sua vida? Por que você O escolheu o direito, ele direito? veio no seguinte sentido. Eu vinha fazendo vestibulares para fora de Caxambu. Uhum. Só que eu não só trabalhava e o que eu tinha era para mim. Uhum. Eu também tinha lá uma família que, né, não é família que eu não tinha filhos nem nada disso, nem Sim. era casado, não. Mas eu tinha, né, uma família Seus que irmãos, sua dependia. mãe, que você ajudava, né? Na verdade, sim, meus irmãos sempre trabalharam também e tal, mas assim, a casa mesmo dependia, né? Eu queria estar perto também. E aí, quando eu comecei a fazer vestibular, apareceu aqui. Eu ia fazer antes outro curso, em outra localidade e tal. Aí apareceu aqui, abriu o vestibular para direito aqui. Falei, quer saber? Era Eu Uninquan, vou não fazer. era? Era. Eu sempre gostei muito de lei e tal. Tinha essa parte de legislação trabalhista. Vamos lá, vou encarar, vou fazer o vestibular para direito. Embora esse foi o segundo que eu fiz para direito, se não me engano. Fiz para direito, e aí eu comecei, né? E desde cara, você entrou e falou, Gostou. é isso mesmo que eu quero? Você gostou? Ou teve algum período que você ficou patinando e, cara, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu tô no Não, curso certo? não. Eu sempre, é o que eu te falei aqui. Se eu tivesse feito algo voltado para tecnologia naquela época, hoje eu já não sei mais nada, né? Eu acho que eu teria ido bem naquilo. Se eu tivesse feito, eu vou ser professor, sempre gostei muito de história, então eu vou ser professor de história, eu acho que eu ia me dar bem com aquilo lá. E o direito entrou nisso, sabe? Eu queria fazer isso, talvez. Determinação. A palavra. Se você fosse fazer, você ia fazer bem feito. Bem feito. É vontade minha. Embora, historicamente, você for pensar nas pessoas, essa não é a história que você pode contar exatamente. Aí a gente pode fazer até um parênteses aqui. Por quê, cara? Aí eu vou te dizer o seguinte: vamos pensar. A gente tem mania de atacar muito o serviço público. Percebeu isso? Uhum. Né? Reclamar, dizer que não Reclamar funciona. que não funciona e tal. Mas você contra uma pessoa que tem que tem garantia de ter aquele trabalho no dia seguinte e tudo mais, ter a estabilidade, né? Uhum. Por quê? Aí a gente tem que pensar no que? Na nossa cultura. O problema tá no sistema de haver ali aquela estabilidade? Será que é isso? Vamos pensar no seguinte: a gente já teve estabilidade no setor privado, tá? Uhum. Lá no artigo 492 da CLT, vai dizer o seguinte: a pessoa que completar 10 anos de trabalho na mesma empresa antes da Constituição de 88, ou seja, se a pessoa começou a trabalhar antes a partir de, até, né, 5/10 de 78, Uhum. tem que ser 10 anos antes da Constituição, ela garantia, né, a sua estabilidade decenal. Tá no 492 da CLT. Beleza. Aí o que acontecia? A pessoa, vamos lá, eu vou trabalhar aqui, né, carimbando papel. Uhum. Carimbava papel super bem até o 9º ano. Entendeu? A partir do 10º, não. Por quê? Não era aquilo que ela queria. Ela queria pintar essa caneca aqui. É um artista. Só que ele fazia aquilo por necessidade. Uhum. Sim. Entendeu? Aí chega o ponto que eu quero tratar nesses parênteses que eu fiz aqui. Olha, será que todo mundo que faz concurso público faz para aquilo que queria fazer a vida toda? Não. Total. Porque é isso que você está escolhendo. Não que você não possa trocar. Mas aí a pessoa começa a se acomodar. Então, assim, a pessoa vai, eu vou ser carimbador de papel pro resto da vida. Eu sou exímio carimbador de papel. Eu vou fazer concurso público porque eu gosto de fazer isso. Cara, você vai fazer isso com vontade. Aquilo que te move, né? Eu vou lá todo dia, eu de novo e tal. Uhum. Agora, se você fez aquilo pelo valor que você vai ganhar, meu amigo, pra ter alguma coisa, você vai ser frustrado. E rapidinho Sabe? o valor vira normal, né? Você acostuma, você ganhava 3 mil, você passou a ganhar 50 ali na estabilidade do concurso. Cara, vai fazer uma diferença, vai mudar a sua vida e tal, mas vai chegar um ponto que esse dinheiro vai ser normal, porque você ganhou 10 anos ganhando 50 mil por mês,
Cara, aquilo ali é normal. Mas E aí é o que você falou. E a sua essência? faz a E a per- sua vontade? Então, mas aí isso aí já é um testado. Você chega na sala de aula e pergunta: você escolhe algo pelo valor que você vai ganhar, por quanto você vai ganhar, ou pelo que você quer fazer? A maioria das pessoas respondem: pelo valor que eu quero ganhar. Eu quero ganhar X. Então aí você vê, quem está indo para o serviço público, escolhendo aquilo, está indo não pelo que quer fazer, pelo que quer ser, mas pelo que quer ter. Estabilidade. Pelo Sim. né? Sim. E aí, meu amigo, é por isso que depois vem a ineficiência. Com certeza. Então, não Porque é a pessoa não atacar, tá feliz não é trabalhando. atacar o sistema. Eu acho que tem que ter, a pessoa tem que ter a garantia. O Brasil é uma maluquice. Você compra Sim. uma casa em 420 vezes, mas não sabe que amanhã vai ter o trabalho. Sim. Você paga 72 prestações num carro, mas não sabe que amanhã vai ter trabalho. Entendeu? E o cenário pode mudar, os juros podem subir absurdamente do dia para a noite, porque é um cenário de instabilidade política e econômica. Mas quando você vai estudar isso aí, verificar o que os outros países, fora daqui, na OIT, quem faz parte da OIT, e ver essa situação, vê o seguinte, poxa, existe a Convenção 158 da OIT. Na Convenção 158 da OIT, que ela diz o seguinte, ela diz que, entre várias situações, vai dizer o seguinte, a pessoa tem que saber o motivo pelo qual ela está saindo do trabalho. Não estou dizendo que você tem que garantir que ela tenha uma estabilidade lá, mas o motivo você precisa saber. O Brasil, em 96, ele passou a aplicar a Convenção 158 da OIT, logo porque ele é o signatário da OIT. Ele, logo depois, obviamente, né, tiraram do cenário. Por quê? Porque a pessoa, ele tinha que justificar, vem cá, você está saindo da empresa porque você produz menos do que a Michelle, tá? E eu te dei todas as oportunidades para você produzir com a mesma qualidade técnica, tá bem? Os mesmos direitos que ela. Perfeito. Só que você não desenvolveu. Isso aqui justifica, dispenso, tal. Agora, o problema é que ele quer dispensar, que é maluco demais. Você pegar e falar assim, dispensa sem justa causa, e a gente normalizar isso. Aí você vai ganhar o quê na hora de ser dispensado sem justa causa? E quando fala justa causa, não quer dizer que é uma causa degradante. Pode ser uma causa, não é? Sim. Até a terminologia utilizada é errada. Tá? Então, mas a vontade do empresário ela não é uma justa causa? Não. A mera vontade? O Porque negócio é você- privado, o Poderia ser negócio é uma crise dele. financeira, Aí poderia ser aí. tá o Aham. ponto. Por que em outros países isso pode acontecer? Portugal, Espanha, isso, né? Você diz o motivo, mas qual que é o motivo? Eu te dou um motivo aqui que dá pra você se apoiar. Agora não. Ah, não, eu quero colocar a filha do meu amigo aqui, tá? Ah, não, cansei de ver sua cara, Michele, agora quero tal pessoa. Acordei, né? Do nada. Com ressaca, olhei pra sua cara e briguei com você, não pode ir. Passa no RH. Gente, que segurança tem essa? Aí você fala, não, mas ele tem que pagar multa só de 40%. Gente, quanto é o FGTS por ano? 96% de um salário seu do mês. Você ganha 1.518 e hoje 1.621 com o salário mínimo, vai dar isso aí no final do 1.400. ano. Em 10 anos, meu amigo, esse vezes 10, cara, Não, é 40% disso, não segura ninguém, não. E sem falar no rendimento disso, né? Que rende 3% ao ano o FGTS. Enquanto você vive num país de uma Selic de 15%, que se você investir no Tesouro Direto, que é o dinheiro mais certo e mais seguro da nação, Tesouro Direto Selic, você tem 15% ao ano. Se você deixar no FGTS enquanto você trabalha, o governo usa o seu dinheiro para fazer outras coisas e te remunera só com 3%. Exatamente. É absurdo, né? E foi criado esse sistema exatamente para poder substituir. Na época era uma faculdade que tinha um empregado de escolher entre a estabilidade decenal, mas a Constituição de 88, e o FGTS. Quem que escolhia FGTS, gente? Estabilidade. Lógico. Vambora. E aí por diante. Mas assim, o ponto é qual? O ponto é esse. Não é atacar a estabilidade em si, mas é dizer o quê? É dizer o seguinte, não. Escolham aquilo que você quer fazer. Você vai fazer bem, se você estiver fazendo o que você quer fazer, e a contrapartida depois, né? Sabe? Ter sua casa, ter alguma coisa que você queira na vida, isso vem depois. Esse reconhecimento vem depois. Tá? Cara, tem um livro, falando exatamente disso, tem um livro que chama Comece pelo Porquê. E ele fala, ele criou uma metodologia que ele chama de Golden Circle, que é o círculo dourado, e ele é o que você faz, como você faz
e por que você faz. E geralmente as empresas começam do o que você faz e como você faz. Né? Eu sou advogado e eu atuo na área trabalhista atendendo de maneira online o Brasil inteiro. O que eu faço, como eu faço. Mas esquecem do principal, que é o que o Golden Circle fala, que é o porquê. Por isso que o livro fala, inverta essa ordem, comece pelo porquê. Por que eu vou fazer o que eu faço? Depois você vem, cara, por quê, como, o que. Então eu acho que assim, complementa bem o que você acabou de dizer. Cara, mas vamos lá, entrando num cenário que você já acabou de entrar aí. A sua especialidade hoje é direito trabalhista, Sim, certo? sim. Não que eu não trabalhe em Sim, outras. sim. Não faço tudo, Mas tá? o que você é especialista é direito trabalhista, Trabalho. certo? Cara, você sabe me dizer se você tem uma postura mais pró-empregado ou pró-empregador, ou isso não existe? Como que o advogado trabalhista trabalha atua nesse sentido? Bom, você pode tanto trabalhar para um segmento, tá? Ah, eu Uhum, quero ser advogado trabalhista para empregadores do setor de ensino. legal. Nichou, né? Nicho. Ué, quanto mais você se especializar, melhor ainda, Uhum, tá? Mas a gente trabalha numa cidade menor, né? sim, Caxambu é uma cidade sim, pequena, né? Não é nem sim. menor, não, mano. Pequena mesmo. Nichar Não aqui, é menor que, é menor que muitas. nichar aqui significa literalmente abrir mão de receita. Exatamente. Então, Aham. assim, eu sou especializado em direito do trabalho. Até antes de fazer qualquer curso especializado nessa área, eu já era especializado Aí, ó. nisso, tá? Mas, enfim, quando você fala assim, vem cá, qual é o foco da tua pergunta? A pergunta é, você já quer entrar num foco assim, no foco de que, você vai criticar pró-empregador ou pró-empregado? Ou você quer saber exatamente só se eu trabalho só para empregador ou Não, para eu quero empregado? entender como que o mercado funciona. Se o advogado trabalhista, existe advogado que só atende Sim, colaborador, existe tem. Não advogado que só exatamente. atende Aqui na nossa empregador. região existem algumas pessoas que, tipo, Aham. só Você não, bancário. você Dão atende os preferência. dois. Eu atendo os dois. Tá, Eu atendo os dois. tá. E aí eu quero te perguntar, trazendo aqui a minha vivência e a sua também, que além de advogado, você é empresário também. E eu quero, assim, que a gente converse um pouco, você coloque sua opinião de como é para você a legislação trabalhista no Brasil, cara. O que que ela significa e traga pontos tanto do colaborador, tanto do Uhum. empregado, pontos que você defende, que você considera importante do lado do empregado e do empregador também. E a gente bate um papo sobre isso. Não, perfeito. Qual a sua opinião hoje? Como você enxerga a CLT, cara? Tá, vamos pensar então no seguinte. Primeiro que a gente passou por uma reforma, Uhum. sabe, contundente na legislação trabalhista, Lei 13.467/2017. Até então a gente tinha uma CLT que muitos diziam que é muito pró-empregado, muito pró-empregado. Mas vamos pensar aqui, já colocando, eu não estou aqui dizendo que eu sou pró uma Sim, parte, Empregado, sim. não importa. pró outra parte, tá? Porque Eu vou existem te cenários dizer, e contextos que vão fazer você tomar posição, né? obviamente sim, tá? Mas vamos pensar no seguinte, nós estamos falando do Brasil, onde acabou de aumentar o salário mínimo para 1.621. R$ 103 de aumento. O artigo 6º da Constituição vai dizer que toda pessoa tem direito a moradia digna, vestuário, educação de qualidade, lazer, gente, ter um churrasquinho no final de semana e tal, né, cervejinha, tal, passear com a família. Com 1.621, isso fala família, Aham. família, tá? Então, assim, a gente chega a tanta discrepância nesse discurso, e aí a gente vai pegar lá na CLT, você fala, Paulo, como é que você enxerga a CLT? Beleza. Todo mundo fala que o empregado ou a empregada é que encarece o empreendimento. Não é. É a carga tributária que incide sobre essa pessoa que está sendo Folha. contratada Total. é que encarece. Então são os tributos, Uhum. tá? E aqui vamos fazer mais uma aqui. A gente está falando em pessoas que tá na área, estamos aqui na área, mas imposto. Não, imposto é um dos 5 tributos, Uhum. tá bem? Então é um deles, Sim. tá? Então os tributos é que encarecem. Então, no momento que a gente começa a enxergar isso aí, começa a ver, poxa, então como é que eu faço para poder fazer com que minha folha de pagamento seja uma folha de pagamento mais leve e eu não preciso estar ali
usando de artifício de pagamento por fora, algo nesse sentido. Sim. Artigo 457, parágrafo 2º da CLT, vai dizer o que não incide contribuição previdenciária, FGTS e nem vai ser base de cálculo para 13º e férias. Abonos, gratificações que não decorram da lei, tá? Prêmios, tá bem? Uhum. Sabe? Isso pode ser pago ainda com habitualidade, então você consegue... Era isso que eu ia te perguntar, habitualidade. Pode, lá tá falando, ainda que pagos com habitualidade, tá no parágrafo 2º do artigo 457. Aham. Entendeu? Ainda que paga. Então você, o que acontece? Quando você quer empreender, tá? Você não tem lá um dinheirinho que você recebeu da sua tia, de herança, e vai enfiar no negócio. Primeiro você vai atrás, né? Da contabilidade. Ou ao menos deveria ser assim. Isso. Né? Deveria E ser ali assim. eles vão te indicar ali pessoas que vão, né? Ou eles vão conseguir te dar o norte Sim. para você ter Te primeiro. mostrar um cenário. O cenário é esse. Qual vai ser o porte da tua empresa? Você vai começar por onde? Tá? Como que você vai vender, né? Vem todo o plano de negócio planejamento. atrás. Você faz um né? planejamento inteiro para começar. Não, as pessoas já estão há alguns anos, já não tem um capital de giro. Já começou sem capital de giro, né? Aí você fala que capital de giro já é o do banco, não é o seu. É de terceiro, né? E aí quer agora, né? Assim, tipo, e consertar aquilo que tá andando é muito difícil. Sabe? Isso parece muito para mim na advocacia. A pessoa foi lá, não quis contratar, vai lá, contrata outro, né? E às vezes não dá muito certo e vem para consertar. Obviamente eu falo assim, não, quando eu falo da advocacia, a pessoa tem que contratar aquelas pessoas que ela tem confiança, não é o Pablo, não. Uhum. Bom? Sim, sim. Obviamente não. Sim, Beleza, tem muita gente muito melhor até, sim. sabe? Mas eu tô dizendo assim, é um exemplo que eu dou. Então muitas vezes vem para consertar. Uhum. E aí, às vezes, é difícil. E a pessoa que, quando ela começa com os parâmetros que ela vai obedecer, gente, é muito mais fácil. Agora, quando você querer Atropela. ensinar a pessoa, olha, você não pode pegar a sua conta, pessoa jurídica, e pagar contas da pessoa física. Uma coisa muito básica, Uhum. sabe? Quando você fala isso, o dinheiro é meu. Eu faço o que eu quiser, não tô me intrometendo nisso. Sim. Mas eu tô tentando... Achei que você tá fazendo até um juízo de valor ali, né? Exatamente. E não é isso. Você está tentando, de alguma forma, auxiliar a pessoa. Instruir, E isso sem era dúvida. antes. Sem dúvida. Isso é antes de começar o Deveria ter negócio. sido antes de começar, né? Né? Esse planejamento. Então você vai lá, tem o fiscal, tem o departamento pessoal, o RH da empresa. Você vai lá, de alguma forma, tentar... Cara, mas isso é uma coisa que eu vejo, nós vemos muito lá dentro do escritório, e assim, eu vejo de maneira geral no Brasil que o brasileiro ele é empreendedor por necessidade. E muitas vezes ele cai de paraquedas no empreendedorismo, que ele era colaborador, ele era funcionário, ele foi demitido, ele pega a multa dos 40% do fundo de garantia, ele pega o seguro-desemprego, ele pega o fundo de garantia todo, tem um dinheirinho, ele vai abrir um negócio. E aí ele muda de figura, ele sai da figura de colaborador para a figura de gestor, de dono. E aí é o que você está falando, tem que me planejar, eu tenho que pensar em como que eu vou vender, como que eu vou entregar, como que eu vou atender o cliente da melhor maneira possível, como que eu vou vender de novo, enfim. E aí a gente fecha com o cliente lá, ele cai pra gente, né? A gente vai fazer as reuniões de onboard. E a Michelle fala sempre isso lá que você acabou de trazer. Sempre que você pensar em contratar alguém, fala comigo antes. Né, Michelle? Você sempre fala Eu isso. falo sempre porque dentro do direito a gente tem as vias que são mais viáveis, né? São melhores para o tipo de empresa, para o tipo de contratação. Contratos, né? Tipo ali... Contrato N. intermitente, né? Isso, por N exemplo. tipos de contrato. Então, eu sempre falo, seja prévio, fale antes com a gente, para que a gente possa orientar, para que já façam de maneira correta, e não depois que já tomou toda a decisão, vir querendo consertar. É o que você falou. acabou de falar, exatamente. Então, aí- E assim, um ponto que você falou no começo dessa frase, desse assunto também, que você falou que encarece que encarece uma empresa não é o colaborador, e sim os encargos tributos. ali, os tributos. E, cara, é muito notório que para quem paga é muito e para quem recebe é pouco. Porque, sei lá, você paga 2. O funcionário até ele clichê vai, essa frase, né? ele recebe 1,5. E, cara, e 5 fica pro caminho, 0,5 fica pro caminho pro governo.
Então, para o empregado, ele paga 2, o funcionário recebe 1,3 e 0,8, 0,7 fica pro governo no meio do caminho. Isso que encarece o Para negócio. entregar um serviço. Lá na ilha, se a gente for enveredar pelos caminhos, para entregar um serviço lá que é ineficiente, né? E vamos Mas lá. aí nem vale a pena falar, porque aí... Mas é uma coisa que tem que ser raciocinada. Tipo, tem coisas que parecem ser óbvias, mas tem que ser ditas. Total. O óbvio precisa ser dito, né? Precisa, cai no esquecimento também. Então, assim, aquele serviço está sendo bem prestado. Aí fala, a máquina pública tá inchada, mas tá inchada, eu tô bancando isso aqui. Uhum. É tipo, aí você chega aqui, vamos supor, você vai aqui num posto de saúde, né? Você tá aqui para ser atendido, mas você pode ir no particular, não, eu tô te pagando. Exatamente. Eu te pago Não é todo de dia. graça. E até mais. Não é de graça, ser mais caro do que eu ir numa consulta. Eu te pago todo dia, né? Então é isso aí. Aí vamos lá, você pegou e perguntou, aí vamos voltar. Aí, vem cá, eu consegui esclarecer um pouquinho pra você como é que você enxerga a CLT? O problema é a CLT? O problema De é jeito nenhum. Não. Ué, De jeito nenhum. criaram um 13º salário, por quê? Porque o salário já era pouco, Total. já não dava. Uma gratificação natalina. E sem colocar posições políticas não, gente. Eu tô tratando de algo que tá ali, ó, fácil de lidar. Cara, Entendeu? eu não enxergo a CLT como problema. Eu acho que você pontuou bem, assim, que tem que ter legislação, tem que priorizar a saúde do colaborador. E a gente vê muito na prática que a galera, assim, quer pagar um salário mínimo e você quer que o colaborador seja um fenômeno do universo, né? Com R$1.600, qual que é o nem poder... recebe os 1.600. Exatamente, que é o que a gente tá falando, tem um desconto. E qual é o poder aquisitivo desse valor, né? Não é o quanto ele custa, mas o que o cara efetivamente consegue Delicado. contratar. Se ele conseguir comprar enxergar que ele com vai isso. crescer de alguma forma e tal, pode ser que seja, ó, não é atrativo pra você. Agora eu tô mostrando pra você que você Lá vai na voar. frente pode ser. Mas não é, Uhum. sabe? Não é bem isso. Então, assim, aí tem essa forma de você enxergar aí a situação da CLT, beleza? Sim. Aí tem muita coisa errada realmente. Tem muita coisa. Pessoal, se a gente estivesse num local, numa situação em que a gente pudesse pagar melhor, a gente não precisaria pagar um terço de férias. Aí vai ter um monte de querendo bater. Mas pensa no seguinte, se você ganha um valor razoável que dê para você juntar esse dinheiro e você se programar para suas férias, não teria isso. 13º salário? Não teria. Só que você tá falando com uma pessoa que tá ganhando, gente, nada. Sim. Sabe? Então, aí fica difícil. Aí tem lá, FGTS, beleza. Aquele valor vai auxiliar a pessoa lá no final, que vai sair, vai ser dispensado sem justa causa, nem estava esperando aquilo, vai auxiliar de alguma forma. Uhum. Mas se estivesse recebendo um valor digno, ela estaria ali, ó, já tendo o seu valor separado. Né? Isso é muito relativo, porque isso daí a gente entra numa esfera de educação financeira também das pessoas. Porque tem gente que se ganhar 50 mil e ganhando 2 mil vai gastar Aí já tudo, cara. Aí Aí é cultural. Não. Aí vamos pegar aqui, ó. Nós tô falando de uma pessoa que ganha 1.621, tem que bancar a família. Cara, falando em Nunca, família, vai É isso que eu tô falando. quanto Aí que é o salário família hoje por filho que paga ali na Previdência? Era 65, passou para 67,54 centavos. Cara, é isso aí, ó. isso faz uma diferença pra pessoa. Faz, mas o que faz com R$67 por... Você tem um filho, você ganha mais R$67 por mês. Mas É muito pouco, cara. Então, assim, é só pra poder te dar esse ponto. Aham. Aí depois tem a questão da educação financeira e tudo mais. Então, essa pessoa que tá aqui lutando ali pra poder comer, meu amigo, é muito difícil falar assim, ó, separa um terço, porque esse é o X da questão. Separa um terço que você ganha pra... Entende? Agora, dos 50 mil lá que não separou, paciência, bem feito. Uhum. Entendeu? Ele teve a oportunidade, Sim, ele não quis, sabe? Concordo contigo. Eu vejo assim, agora a gente tem que falar mesmo, cara. Um monte de gente que fica esperando pai ou mãe morrer pra poder ver se consegue alguma coisa da vida, não corre atrás. Já conta com aquilo, né? Já conta com aquilo, né? Com 65 Vou anos de comprar idade. casa não, que tem a casa dos meus pais lá que uma hora vai ser minha. Não, aí não dá. Amigo, não dá. Aí, Exatamente. e eu não tô aqui pra poder resolver esse problema. Esse já não Eu vai tô ter pensando naquele ali, sabe? Aí tá, beleza. Agora vamos enxergar a CLT por parte do próprio empregador. Ela, efetivamente, em muitos pontos, ela engessa um pouco as tomadas de decisão, Uhum. tá? Você vê lá a questão própria, mesmo
do banco de horas, Sim. que ele limita, Aham. a partir de 2017, passou a poder fazer, né, por acordo individual. Mas até então, não, só por intermédio do sindicato. Aí você vai nos sindicatos que a gente conhece muitos aí, né? Sindicato pelego, sindicato que não tem preparo nenhum, não tem nenhuma assessoria jurídica, eles não conseguem fazer um acordo coletivo de trabalho. Então até a empresa queria ter o banco de horas, mas chega ali, como é que vai ter o banco de horas? Você não consegue nem chegar ao ponto de negociar aquele banco de horas. Sim, sim. Né? Qual O sindicato tá com ele estaria ali para poder dar um apoio, mas ele não tem preparação para aquilo. Não são todos, tá? A gente tem sindicatos muito bons. Sim. Tá bem? Sim. Tô dizendo assim, tem muitos que não são bons. E a contribuição sindical, você é a favor ou você é contra? Contra. De ser obrigatória, né? Ser obrigatório, eu sou a favor de ter a contribuição sindical. Mas opcional, Eu contribuo com o meu facultativo. sindicato. Tá? Eu contribuo. Tá bem? Lá no Sindicato dos Professores. Eu contribuo. Espontaneamente. Ela ser algo obrigatório, você ser compelido a fazer aquilo. O artigo 8º, inciso 2 da Constituição, fala que ninguém é obrigado a se associar. Se eu não sou obrigado a associar, por que eu sou obrigado a pagar? Exatamente. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu sou contra. Isso aí foi uma forma de financiar. Vai financiar o sindicato para te entregar nada. Que tem que entregar alguma coisa. Então, você pode pensar assim, tem muito sindicato aqui da região, principalmente sindicatos rurais, que nunca tiveram uma convenção coletiva de trabalho, que é o mínimo do mínimo. Verdade, né? cara. Verdade, você tem razão. Aí aqui a gente tá falando pra alguém que sabe o que a gente tá falando. Tipo, eu tô falando convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho. Sim. Eu tô aqui, né? Supondo que quem vai escutar a gente vai entender o que eu tô falando. Mas, né, enfim. Explica para quem não souber o que é acordo coletivo de trabalho. O acordo coletivo de trabalho é quando uma empresa, ela quer formalizar condições de trabalho, tá? Para a sua empresa, mas que dependa do sindicato dos trabalhadores do outro lado. Exemplo. Para que ele homologue e fale, você tem direito a fazer isso. E as condições todas vão ser negociadas. O exemplo, a gente acaba de falar do banco de horas. Banco de horas de 1 ano, por exemplo, 12 meses, tem que ser por meio do sindicato. Eu tenho que passar por ele. Tá? Ah, eu quero criar outras condições que estejam na CLT que dependam disso. Artigo 611A vai falar o que é matéria reservada ao sindicato lá. Tá? Da CLT. Então você vai. Então tá ali. Depende dele. Tá bem? Já a convenção coletiva de trabalho, ela vai tratar de questões que são inerentes a toda a categoria, independentemente de você ser ou não sindicalizado. Legal. Então, quando você pega aqui o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio e Congêneres do Estado de Minas Gerais, hipoteticamente falando, tá? E ele negocia ali o 14º salário. E ele institui. Tá ali. É uma condição que está ali numa norma que ela deve ser respeitada, tá bem? Para toda a categoria, sendo sindicalizado ou não. Legal. E ela faz o seguinte, a pirâmide de Kelsen, que traz essas normas lá na base e a Constituição como sendo a norma maior que nós temos no nosso ordenamento jurídico, ela faz isso. Então, o acordo da Convenção Coletiva de Trabalho tem mais força do que a Constituição. Por quê? Porque existe o princípio da aplicação da norma mais favorável, dentro do princípio da proteção. Tá mais próximo ali. Da realidade. A norma mais benéfica que você vai aplicar do trabalhador. Qual que eu vou aplicar? É a mais benéfica. Quando você fala, um outro exemplo, o que fala de adicional de horas extras? Mínimo de 50%. Mínimo 50%. Então, é o valor da sua hora com, no mínimo, mais 50%. Aí vem o sindicato e diz o seguinte, não, aqui é 100%. Qual que eu aplico? O que está na CLT ou o que está na Convenção Coletiva de Trabalho? Na convenção. Porque é mais favorável. Mais benéfico. Então, para você que está em casa entender o que o Pablo está trazendo, é basicamente você, para ter a sua regularidade trabalhista, não basta você só seguir a legislação trabalhista, só o CLT, legislação previdenciária, você tem que seguir também a convenção coletiva. Ou acordo coletivo. Ou o acordo coletivo da tua área, do teu campo de negócio ali. É isso, né, Pablo? Sucintamente seria isso aí. Tá? Então tem muita coisa. Legal, cara, legal. Sabe? Cara, o que você me fala? A gente vê, Michele, lá no escritório, não lá no escritório, mas no empreendedorismo de maneira geral, nos negócios de maneira geral, tem empresários que optam por não pagar o INSS, o Fundo de Garantia, e vai levando daquele jeito, paga o funcionário, mas não recolhe os tributos inerentes ali à relação trabalhista, enfim, e ele usa o argumento de
deixa ele ir para a justiça, que lá eu faço um acordo e pago parcelado. Qual a sua opinião a respeito disso? Primeira situação é a seguinte, se ele vamos pensar que a contribuição previdenciária é um tributo, né? A partir do momento que houve lá o fatirador, tá? Qual que é o fatirador? Prestação do serviço, tá? Se tem um fatirador, tem uma ali, depois se houve o fatirador, qual é o tributo que nós estamos tratando aqui? Tá? É uma contribuição social, que é a contribuição previdenciária, tá? Tem o polo ativo, tem o polo passivo e tem uma alíquota que já está pré-estabelecida. Sim. Gente, isso aí já é algo que né, que vai ter que ser pago. Sim. Independentemente de levar para o judiciário trabalhista ou não. Você não pode fazer composição de algo que não é seu. Esse valor já é da União. Você já descontou do funcionário. Apropriação Foi. indébita. Não. Primeiro que eu estou dizendo o seguinte, estou falando da contribuição previdenciária como Toda. um todo. Aham. Como você acabou de tocar num ponto aqui. Sim. Apropriação indébita é aquele valor que você descontou. A previdenciária inclui os 20%, inclui o patronal. O sistema S Aham. e tal. Sesc, Sebrae. Eu estou dizendo aqui, no geral. Tá. Então isso aí, você já tem que pagar. Uhum. Tá? Eu não vou chegar lá e negociar isso, eu não posso. Entendeu? O que eu vou negociar numa eventual ação trabalhista hora extra teve, não teve? A adição de insalubridade está sendo pedido ali, mas ainda não teve a prova técnica, que vai ter que chegar a fazer a perícia. Beleza? Mas está sendo pedido, vão negociar? Teve um dano moral, porque olha, você me tratou de uma forma assim que eu não gostei, teve um assédio ali moral e tudo mais. Vocês vão negociar isso aqui. Uhum. Perfeito. Agora, isso é um risco, gente. Agora o FGTS Uma hora vai ter também problema. Não, né? O FGTS. Agora, a partir de... Então, o FGTS, negociar o FGTS é uma coisa. O que vai ser é diferente. Para onde vai? Porque até então, você negociava e tinha a indenização substitutiva direta do trabalhador. Sim. Tinha essa possibilidade. Do FGTS, né? FGTS. Não pode Agora mais. não. Não, agora tem que depositar na conta Depois- vinculada Aham. dele. Agora não pode. Você deposita. Se você fez alguma transação que envolveu o FGTS, esse valor tem que ser depositado na conta vinculada da Uhum. Caixa Econômica. Tá? Entendi. Então, assim, essa conduta aí é de gente que não vai muito lá na frente, não. E não tá? vai mudar nada, porque Não vai. ele Não não sei vai quem é. negociar isso no juiz, Não né? sei quem. Não, negociar, ele vai negociar. Os tributos Não os tributos, que já ficaram para trás, Aham. não vai. Agora, depois, não, foi inscrito na dívida ativa, já foi para a Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Vai ter algum. Gente, isso aí já é uma coisa que você tem que pensar se vai ter algum benefício, algum parcelamento. Você vai viver assim. Uhum. Que empreendimento pode dar certo? Que futuro tem um empreendimento desse? Não, isso aí com o total, nem fala, né? Sabe? nem fala. Então, E tanto que a gente vê, cara, na prática, que geralmente quem tem essa mentalidade tá Já, patinando. já. Tá o que pode acontecer depois que já chegou num ponto desse, por N motivos, gente, ninguém está isento de passar por um problema financeiro na vida. Uhum. Com Ninguém. certeza, com Você certeza. pode estar vendo uma pessoa hoje com a saúde financeira perfeita e assim, até andando certinho com Ninguém tudo. sabe o dia de amanhã. Pode ser que depois ele tenha algum problema. A própria atividade dele, né, por algum motivo deixou de ser algo rentável, ele insistiu e deu errado. Não é por má fé. Quando não é por má fé, gente, e isso pode acontecer, vai chegar num ponto que acumulou dívida e tal, a gente tá aqui desse lado aqui, nós três aqui, Uhum. pra ajudar. Não é que não vai ter solução. A gente Sim. tem N exemplos Sim. de pessoas, de gente que saiu do buraco. Sim, E a gente consegue fazer com o tempo. Isso leva tempo, não é de um dia pro outro, não. Pode Sim. levar anos. sim. Mas sai. Tá? Consegue sair. Tá bem? Agora, eu tô dizendo aquela pessoa que age de má fé, que acha isso normal. Todo dia, não, atrasou, deixa. E depois a gente vai chegar a um ponto que vai ficar inviável. Abre outro CNPJ É, e segue a vida. exatamente. Começa tudo de novo. Pior Né? E não coisa, paga aí depende de uma outra pessoa, de um terceiro, do terceiro. Vai chegar um ponto que tem gente que não vai ter mais ninguém Virou pra uma poder. bola de neve, né? Né, pra ter o CPF emprestando. Cara, e o que eu vejo muito também é que as pessoas deixam de querer trabalhar para aquele empregador, porque as pessoas conversam, ainda mais aqui em cidade pequena. Então um comenta com o outro, pô, o trabalho lá não dá não, é extenuante, os caras te esfolam e tal. E vem aí mais um parênteses. Eu critico muito gerações mais novas que não vestem a camisa. Uhum, Mas aí aí já é um elogio. Porque eles também não se submetem a esse tipo de coisa. uhum. Sabe? De aceitar Às vezes qualquer não coisa. vai naquele lugar ali eu não trabalho. Tá precisando, mas não vai. Por quê? Porque ali, poxa, Já sabe que não. não tem jeito, né? Obviamente, nós vivemos num mundo que todo mundo acha que tem direito, só existe direito, ninguém tem dever, sabe? Tem acontecido isso. E você ainda vê Né? muito, Pablo, situações abusivas de empregador para com
Sim, O que é a coisa mais bizarra que você já viu ali, cara? Alguma ação mais bizarra que você É viu? difícil, tem coisa que... tem coisa muito difícil. O assédio sexual eu acho que é um negócio pesado. Pesado. E isso já vi acontecer, tá? Essas jornadas extenuantes, Sim. essa falta do direito à desconexão, que a partir da pandemia virou um negócio Como absurdo. assim? Explica isso um pouco. A gente vive hiperconectado. Ah, sim. Aí já caminha pro burnout e aí já era. Entendeu? Uhum. A pessoa chega num ponto que, assim, ela, mesmo estando em casa, ela não consegue sair do celular caçando, ó, vai precisar de mim. Não desconecta. Agora, já aproveitando que você falou de rotinas aí trabalhistas, sobre a jornada que está aí em projeto 6x1 e, no caso, 5x2, o que você diz sobre ela? Eu não posso... O que você acha que seria? É tão delicado você dar opinião de alguma coisa assim, porque eu tenho que olhar dos dois lados. Mas eu acredito que a gente tem mania de regular até borboleta voando. Se as pessoas agissem de boa fé, enxergassem um pouco pro lado do outro, não precisa ter tantas normas, gente. Pra que tudo que você vai pensar? Tem que criar uma lei. Pra que isso? Tem que criar uma forma. Então eu penso o seguinte: se aquela atividade tem necessidade, eu não sou contra a jornada 6x1, não. Eu só acho que eu não quero trabalhar na jornada 6x1, Uhum. sabe? Eu quero trabalhar 80 horas durante a semana, mas eu não quero ter o sábado. Beleza. Eu te entendo e Sabe? eu te entendo. Mas eu trabalho nos meus negócios assim, né? E assim, como empregado, tá? Como empregado, pensando assim, poxa, vai ser muito bom eu ter o sábado, ter o domingo e tal. E eu enxergo assim, eu concordo com o empregado que pensa assim. Uhum. Mas tem aquele empregado que quer trabalhar os 6 dias. Então assim, nesse ponto, eu já tô dando a minha opinião, eu Pablo, não mexeria nisso. Sabe? Tem muita coisa pra mexer. Por exemplo, essa era uma pergunta que eu queria fazer. O que você mudaria na legislação trabalhista hoje? Seja pró-empregado, pró-empregador, enfim, o que você mudaria? Aí eu mudaria o contrato de trabalho intermitente, que é uma bizarrice. Por quê, cara? Por que ele é uma bizarrice? É. Ele faz com que a pessoa tenha um vínculo, tá lá o vínculo, mas ele pode ficar sem ser chamado. A medida provisória número 808, que veio logo depois da reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista foi passada na toque de caixa, porque tava, né? Tinha que Porque passar. precisava passar, né? Na calada da noite tentaram passar, passaram com ela lá. Mas tem muita coisa errada ali. Uma das coisas ali assim, são partes desse projeto. Eu acho que deveria ser limitada de assim, determinadas áreas, não para tudo, tá? E lá na medida provisória né, que ela não foi convertida em lei, dizia o seguinte: ficou 1 ano sem ser chamado, extinguiu o contrato. Gente, olha uma solução tranquila. Porque imagina você tá lá 4 anos com aquele contrato não ser chamado. E aí, consequentemente, você não recebe, né? Você não foi chamado, você não trabalhou, né? Não, cara. Não, você não é chamado, nada. Você tem um vínculo com a pessoa lá. Mas qual que é o vínculo? Se só o empregador que vai assim, ele vai me chamar e tal, beleza. Aí até já me perguntaram, Pablo, mas lá fala de férias. Como é que tem férias se ele ficou 6 meses sem ser chamado? Cara, é o próprio pensamento da pessoa, o seguinte: olha, eu tô 6 meses esperando ser chamado. O dia das minhas férias, ele não vai poder me chamar, eu posso ir pra praia, posso passear. É a desconexão. Eu tô livre, né? Tô Tô desconectado. desconectado. Então tudo tem fundamento, Sim. sabe? Sim. Então ali tinha muitas coisas que já tinham sido meio que amenizados com a MP 808, que fala de mais coisas ainda, não só isso. E depois, como tudo é questão de política, né? Aí um brigou com o outro. Naquela época, Michel Temer perdeu força. E aí não conseguiu emplacar a conversão em lei. E a gente perdeu muito com isso. Não só isso, mas outras coisas que aconteceram. Tá? Então, assim, aí você fala, o que eu mudaria mais na CLT aí, além desse contrato? Uhum. Primeiro, para eu mudar muita coisa na CLT, eu acho que tinha que ter uma forma de se pagar de forma mais digna para tirar um monte de coisa. Como eu acabei de falar. Sim. Eu quero que essa pessoa comece a ela juntar o dinheiro dela. Tá? Para não ter TCC, para não ter um texto de férias e tudo mais, para aliviar um pouco, talvez, o lado do empregador.
Ah, mas aí, amigo... Cara, aí é assunto pra horas e horas, né? Aí tem lá, poxa, você fala de horas extras mesmo, né, cara? A gente tem 44 horas semanais, podendo ser por mais 2. E mais 2 ainda, porque chega na quarta, a gente tem intervenção do sindicato logo do Ministério do Trabalho. Então, assim, né? Talvez se você entrar na cabeça do empregador e dizer o seguinte, poxa, contrata mais um. Ah, mas não vai pagar mais não. A gente fala isso direto dentro do Você não vai escritório. pagar mais não, porque você vai estar pagando mais pra isso que tá ficando. Exatamente. E ele ainda não Ele tá vai trabalhar- produzindo. Ó, gente, Porque a hora é mais cientificamente cara, né? comprovado A hora é mais que cara. a partir da 8ª hora de trabalho a pessoa produz menos, ou seja, a hora mais cara. Ela tem mais possibilidade de sofrer um acidente de trabalho, Erros. hora mais cara, e aí vai, se for, dependendo da atividade, vamos supor que a pessoa seja um motorista de caminhão, caminhoneiro e tal, aí quando a gente vai verificar que isso aí, a responsabilidade é objetiva, ou seja, em ré ipsa, tá? Tem indenização depois, muito provavelmente vai ter uma indenização se tiver um acidente de trabalho. Uhum. Toma cuidado com essas coisas. Cara, a gente já levou algumas situações, né, Michele, para clientes assim, que eles estavam pagando hora extra com esse negócio obcecado, bota 2, cara, que a gente fez as contas e falou, olha, não vale a pena. É muito melhor Contrata mais você contratar mais um, porque em vez de você pagar 1,5 da hora, você vai pagar 1. É. E Exatamente. tem modalidade contratual lá do artigo 58A da CLT, que é contrato de trabalho a tempo parcial. Exato. Que aí você, eu não vou precisar desse tempo todo. Então vou por 6 horas. Horário. Isso. Sim. Isso. Até 8 se você quiser, Isso. desde que seja limitada a 26 horas por semana. Uhum. Entendeu? Ou 26 com mais 6 de Extra. de extra. Aham. Então, 30 sem hora extra, né? Ou 26 podendo fazer 6 por semana de hora extra. O cara é bruto, né? É. O cara sabe as legislações tudo na ponta da língua, galera. E eu sei que é assim porque a gente lida com ele no dia a dia, já lidou muito. Inclusive, ele formou essa daqui, que eu não preciso nem falar também, que é monstra, leva o departamento pessoal do escritório ali hoje praticamente sozinha. E, cara, muito bom. E assim, um ponto que eu. Fugindo totalmente do assunto, cara, mas um ponto que eu quero deixar frisado aqui, que eu gosto de falar, é muito bom a gente poder saber que a gente tem na nossa cidade, na nossa região, cara, pessoas com intelecto, assim, cara. Cara, que sabe falar com veemência, com segurança do assunto que você tá falando, assim como você fala do direito trabalhista, irmão. Parabéns. Parabéns Obrigado. mesmo, de coração. Cara, e aí, como que veio você dar aula à universidade? Como que o Pablo virou professor, cara? Então, eu sempre fui assim, em escola e tal, uma pessoa muito tímida, né? Sempre fui tímido. Eu não era muito tímido quando a gente saia pros carnavais, não, você sabe disso. Aí não podia ser, né? Aí não vamos nem entrar nisso, né? Mas era uma pessoa muito tímida, assim, mas muito comprometido e tal. Aí eu terminei a faculdade, aí comecei a trabalhar com direito e tal, né? E assim, as coisas a gente tem que perseverar, que nunca acontece do jeito que a gente quer. A gente passa muitas dificuldades. Se quiser gravar um episódio só das dificuldades. meu Nossa amigo, senhora. Tamo aqui pra esquecer, filhão. Tamo aqui pra esquecer. Coisa pra chorar mesmo, viu? É coisa assim, de você vê filme desses sertanejos aí carregando, né? Bicicleta pra entrar dentro do ônibus, essas coisas aí. É mais ou menos isso, mas deixa pra lá. E aí, eu fui convidado pra dar aula aqui. Na verdade, fui convidado. Lembra que eu tava fazendo um curso lá em Juiz de Fora? Lembro. Que eu encontrava, às vezes fiquei algumas vezes lá no apartamento que você morava, pra você fazer contabilidade lá. Eu fazia um curso na UFJF, que é Direito Empresarial e Econômico, uma especialização de 2 anos lá em Direito Empresarial e Econômico. E daí apareceu a oportunidade de ir lá, de dar aula. Acabou que não foi muito pra frente, eu comecei a dar aula aqui. A faculdade tava precisando, era até uma disciplina que eu não queria pegar na época, sabe? E comecei, só que você chega com 26 anos de idade na sala de aula e todo mundo tá ali querendo testar, sabe? Fora que assim, eu já era uma pessoa muito tímida. Aí você chega na sala de aula e aí se encontra ali, às vezes até umas meninas que você tinha dado uns beijos, uns negócios assim. Rapaz, aquilo já te deixa pior ainda. Sem Como é que eu graça, vou né? desenvolver aqui nesse lugar, né? E a pessoa já me conhece, né? Tá? Aí, o que acontece? Aí comecei a dar aula e eu não achava que fosse gostar, na verdade. Quando eu comecei, eu não soube falar não, Uhum.
naquele momento, sabe? Aí eu comecei a dedicar, e aquilo que eu te falei, eu entendi aquela coisa, aquilo que eu ia passar naquele dia, eu não voltava mais não, amigo, só pra rever, só pra poder ver se tinha alguma atualização. Tava fixado na sua Fixado cabeça. e foi indo. E assim, eu sempre gostei muito de estudar. Eu vou te dizer que mais de 2, acho que próximo de 2 textos que eu ganhei na vida eu gastei estudando. Sabe? Escolhendo um curso aqui, um curso ali pra poder fazer. Tipo, esse mesmo não foi algo fácil. Toda semana ir pra Juiz de Fora. É, cansativo, com certeza. Entendeu? E Normalmente ia na trabalhando a quinta, semana sexta, inteira na trabalhando, pressão, às né? vezes, Na eu tinha que ir na pressão. quinta, porque tinha prova, né? Então, quinta, sexta, sábado, domingo voltava. Sabe? Era muito difícil, aquela época que a estrada pra Juiz de Fora Estrada era horrorosa. estourada, a gente gastava horas e horas na estrada. Você lembra muito bem disso? Exatamente. Beleza. Aí eu fiz esse curso, comecei a tá ali, né? Dar aula. Depois comecei a dar aula todos os dias. Era Caxambu, Três Corações. Depois Três Corações, Varginha. Você ficava nesse itinerante Três aí. Corações, Varginha e foi. Aí depois fui fazer aquele curso, né? Fui estudar doutorado lá na Argentina. Aí foi 2008 até 2011. Aí depois eu fui para Belo Horizonte, 2016 ou 2017, não me recordo. Fiz um MBA presencial. Eu lembro disso também. MBA na FGV, MBA em Direito e Processo de Trabalho. E o que você achou, cara? Foi muito bom? Sensacional. Sabe o que eu achei? É que você chega num ponto, falei, cara, não vejo nada novo e tal, porque isso vai te crescer alguma coisa. Mas quando eu cheguei lá, acho que eu vi 5% de coisas novas de tudo que eu já tinha visto no direito processual do trabalho, direito do trabalho, 5, talvez menos de 5% eram coisas novas. Mas valeu a pena aquele Sim. percentual. 5%. Valeu demais. Sim. Valeu demais. Porque isso Agregou muito, porque assim, formas de enxergar algo de forma diferente mesmo. E é natural, porque você já tinha muito conteúdo, você já tinha muito conhecimento. Então, dificilmente você vai conseguir mais. Mas veio. Não, mais conhecimento, mas em grande escala, porque você já tinha muito. Aham. Uma coisa um pouco limitada, né? Sim. E aí você vai, mas é o que você falou, ele te traz visões diferentes, ele te traz, às vezes, insights, pitadas de Nossa, aprendizado forma ali. de lidar diferente com as coisas. Tem um curso que eu fiz depois, até que depois foi ligado com esse curso, que eu fui lá para Nova York, fiquei um tempo lá, falando de direito estratégico, sabe? Sensacional. Aí você começa a enxergar aquilo aqui dentro. E aí você estuda aquela ZOPA, né? Zona Ótima para Acordos, do trabalho. E de uma forma assim, totalmente diferente. Aquilo que o pessoal aplicava lá com grandes corporações, você sabia que você consegue aplicar aqui. Uma Coisas- visão, né? Uma visão. Eu posso chegar num ponto aqui, poxa, gente. Ainda mais eu que lá atrás era totalmente contra acordo. Era contra. Pô, dê a pessoa aquilo que ela tem direito. Nem mais nem menos. Só que no Brasil, justiça pode ser tardia. E a justiça tardia é injustiça. Exato. Igualmente. Exato. Né? Melhor um acordo E bem aí, feito. não, mas vamos pensar aqui. Onde que eu posso chegar numa situação em que a parte de cá fique confortável, a de lá também. Sabe? Isso é bom pra todo E mundo. a melhor coisa que tem é você tratar com pessoas que saibam do que tá falando. Sabe quando você chega para um advogado ou um advogado que tá do outro lado e que não sabe nada do que tá falando, que você fala, eu quero 50 mil. Com base em quê? Por que você quer 50 mil? Com base em quê? porque eu quero. Realmente. Ah, por que você pediu tal coisa? Aí fala, eu coloquei um dano moral que nunca existiu aqui. Pra chegar no valor, que chega no valor que Sim. gente, nossa, totalmente, eu digo que é antiético mesmo, sabe? Sim, sim, com certeza. Né? Então, assim, você começa a enxergar de uma forma diferente. E é muito bom você tratar com pessoas que sabem do que tá falando, sabe? Tem um negócio, Matheus, que eu aprendi só com as cacetadas da vida mesmo. Se você se recorda, quando na época do Orkut, Sim. início do Facebook, eu entrava em discussão com todo mundo na internet, gente. Todo mundo. Começava a falar de uma coisa assim que eu vi que não tá errado. Vou lá discutir. Não, eu ficava incomodado demais. Hoje você vê alguma postagem minha, eu não falo com mais ninguém, não. sabe? Porque eu aprendi assim, será que vale a pena o desgaste meu numa situação daquela? Né? Será? Não, eu tenho certeza que não vai. Não vale. Tanto que você parou. E eu já estou na sala de aula. Se eu quero mudar, se eu quero contribuir com alguma coisa, eu vou para academia. Academia que fala não é academia de ginástica, não. Academia que fala a própria sala de aula, Aham. né?
e que você estava me perguntando o que surgiu, eu chego ali, eu quero tratar de alguma coisa, eu quero que aquilo vire alguma coisa, que mude o pensamento de alguém, ou que contribua com isso, sabe? Mude as pessoas, eu vou mudar ali. Então, essa situação, eu já levo essa energia pra lá. Legal, Então, se eu cara. quero batalhar isso, eu batalho ali dentro. Não preciso mais conversar com alguém que eu sei que eu não vou mudar a posição dela. Que eu sei que, por mais que eu esteja tentando contribuir, talvez tenha até algo que venha contribuir comigo, não vai acontecer. Sabe? A gente tem liberdade para. Eu sou a favor da liberdade de expressão e tudo Total, mais e tal. lógico. Ótimo, beleza. Mas essa liberdade toda para a pessoa falar o que é o tempo todo, ela deu voz para quem não tem condições de falar sobre aquilo. E a qualquer custo também, né? Exatamente. Você agride pessoas, Porque você agride todo famílias. mundo virou especialista em Em tudo. tudo e não é em nada. Exato. Sabe, hoje em dia, isso que você falou. Exato. Todo mundo tá aqui como coach de todo mundo. Você vê, isso é muito notório, cara, em páginas de Facebook, né? Eu nem acesso o Facebook mais, ele só reposta o Instagram ali. Mas o Facebook tinha aquela página de Caxambu, página de São Lourenço, grupo de não sei o que de Caxambu, grupo da cidade. E ali todo mundo, cara, na teoria sabe mudar o mundo. Não, porque essa rua tinha que ser assim, porque a política tinha que ser essa, que a prefeitura tinha que fazer aquilo. E aí você parte para uma esfera de analisar a pessoa que tá dando aquela indicação, ela não resolveu muitas vezes nem a vida dela. Né? A vida dela é uma vida ali de que ela não realizou nada, ela não conquistou nada, mas ela quer dar pitaco de como deveria ser a administração, seja ela municipal, federal, estadual. E o que você efetivamente está fazendo para a vida, pra melhorar a vida dos outros ali, sabe? Exato. Mas ações concretas, reais. Eu vejo isso na educação também, né? Eu dou aula e entrar na sala de aula, poder levar, né, não só o conhecimento, né, de experiência, mas o conhecimento mesmo de conceitos é muito bom. E a gente, né, vê que os alunos estão interessados e aqueles alunos ali vão ser moldados dentro desses conceitos. Né? Então, levar com firmeza, levar com ética. Então, isso é muito importante. Mas vocês levam opinião também? Então, ou conceito? Porque o conceito é uma coisa que já existe, um conceito formado. Aí você leva a sua opinião também? Eu, pelo menos, eu prefiro, né, estar ali lecionando aulas que eu tenho experiência ali profissional. Então, se eu estou dando aula de contabilidade, então eu consigo levar o conceito e aplicar ele em situações reais. Mas, assim, se for coisas pessoais, no sentido assim, de contribuir, que eu vejo que está dentro do ambiente legal, eu ainda coloco seguro, né? alguma opinião. Mas eu evito. Eu evito nesse mundo de hoje. Para fugir de polêmica, né? E você, Pablo? Normalmente eu não dou minha opinião. Normalmente. Aí quando vamos apertando, vamos apertando. Não. É quando chega num ponto assim que eu vejo que dá para contribuir com alguma coisa e já está fora da aula ali, tipo, é final de aula e tal, a pessoa se aproxima de você, aí eu converso mais, assim. É muito delicado, porque hoje em dia tá tudo, né? A pessoa grava alguma coisa, sai um posicionamento de um julgado X e eu já tenho uma opinião ferrenha daquele negócio ali, eu não quero falar na sala de aula. Tá louco pra falar, mas você não quer falar. Aí depois, deixa pra falar nos bastidores com quem quiser saber. Mais delicado, né? Pega essas 2 semanas aí nos tribunais superiores nossos aí, vamos pensar o que tá acontecendo, gente. Sabe? Aí a gente fica, né? Dá vontade de trabalhar aquilo, beleza. A gente pode trabalhar isso de uma forma impessoal. Sim. O que a Constituição fala sobre, né, a atuação do Poder Judiciário? Ele pode ser tão ativo como ele está sendo ativo, né? Ser ativo no judicial e tal. Aí você vai entrando. Aí você pega um caso concreto e traz. Trabalhem sobre isso aqui, vocês acabaram. O que vocês falam? E deixa ele. Legal. A pessoa tem que construir esse raciocínio. E outra coisa, aqui a gente está falando, quando a gente já está falando de ensino, é só ensino. É ensino, pesquisa e extensão. Muito importante. Quando eu falo em pesquisa, pesquisador nunca tem opinião, gente. Quem é pesquisador e falar que tem opinião, e você esquece a pessoa, ele não vai te ajudar em nada. Então aqui, eu tô aqui, vai afirmar. Isso, eu tô pesquisando aqui, vou trazer tudo aquilo que a literatura fala sobre pontos pró e contra, e no final tem considerações. Mas eu não posso falar assim, eu não posso começar já com uma posição formada. Então eu não sou pesquisador. Não. Entendeu? Verdade. Então a mesma coisa, sala de aula, não posso chegar lá dizendo, é isso aqui, ó, todo mundo tem que pensar assim, não pode ser. Se depois a pessoa tomou outro viés... Não é pra doutrinar ninguém aquilo ali. De forma alguma, nem
nem para nenhum Sim, dos sim. 10 mil lados que existem Sim, das coisas. sim. Tá? É porque. E, cara, você tomou gosto pela profissão ali de ser professor. Sim. Aí Hoje depois eu fiz depois mestrado. E, sim, não é muita para, coisa. né? E não para, eu Não. sei. Mas hoje você se realiza mais como professor ou como advogado? Ah, é muito difícil você fazer uma pergunta. Fazer a pergunta é fácil, É a responder. resposta. É muito difícil porque na sala de aula, é óbvio que chega momentos que você está estressado, fim de ano é muito difícil para nós, sabe? Muito delicado, porque aí é tudo acumula Uhum. no fim de ano, está estressado. Eu nunca pensei em desistir da aula, não. Mas eu vejo a realização quando eu vejo que eu ajudei a mudar a vida de muita gente. Mas quando eu falo muita gente, é muita gente mesmo, Eu imagino, cara. Imagino. sabe? Quantas turmas já passaram por Eu não você? faço ideia. Eu já fui paraninfo patrono 26 vezes. Que isso, cara? Depois que eu virei coordenador, foi menos. Tem menos Só- contato. só né? Não, é a resolve pessoa que fala não. Só resolve o problema. Isso aí. É a pessoa que fala não, que a pessoa precisa de uma Cara, coisa. 26 vezes como paraninfo, cara, Ou que pro- maneiro. ou Isso, patrono. isso é um prêmio, porque você foi escolhido, né? As pessoas te escolhem pra Então, representar. pelo menos 26 turmas, né? Exatamente, exatamente. Só que assim, eu dei aula aqui, né? Aula em Varginha, em Três Corações, em São Lourenço, entendeu? Lá naquela FEM, lembra? Faculdade de Machado lá? De Machado. Educacional de Machado. Fundação de Educação de Machado, sabe? E lá também, na primeira turma deles, eu já Eu fui estudei lá, eu paraninfo. formei em ciências Eu fui contábeis lá. paraninfo da turma lá, já na primeira turma lá e tal. Então, assim, muito tempo em muitos lugares, em muitas coisas, sabe? Aham. Então, eu vejo as pessoas, eu encontro com pessoas que estão aí já realizadas nas profissões deles, Uhum. sabe? As minhas ex-alunos, meus ex-alunos. E todos ainda, assim, a maioria ainda está no direito. Ou alguns chegaram a desistir, o que muita é gente normal não também, está. né? No Até porque exército. você faz o bacharelado em Direito não exatamente para exercer. Eu tive 2 alunos que foram, assim, alunos médicos, que faziam, que sempre tiveram o sonho de fazer Direito, Legal. sabe? Aham. E depois continuaram na medicina, mas fizeram para aquilo. E assim, direito você deveria, pelo menos direito constitucional, que, né? Todos terem. Eu acho que lá no ensino médio já tinha que ter. E direito e legislação trabalhista, a base dela ali, pra pessoa, sabe, entender um pouco. Um pouquinho, né? Tem. Eu acho que a pessoa Seja tinha que para ter ele ali trabalhar já, ou seja para ele empregar, né? e não importa, Total, sabe? total. Eu acho que são noções aí que a pessoa tinha que ter já lá no ensino médio. Uhum. Que inclusive isso ia ajudar muito a haver menos patrões exploradores. Porque a pessoa ia ter desde sempre fixado na cabeça dela os direitos dela, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não Vamos pode. pensar no seguinte também. A gente não tá aqui para poder atacar o empregador, que ó, ele é explorador e Cara, tal. não, a gente não tá Mas- falando do empregador, a gente tá mas falando do empregador só pra explorador. deixar claro aqui, para o Aham. ouvinte, que nós temos aqui. Às vezes a pessoa que está aqui, o empregador ou a empregadora, que a gente está aqui, talvez em algum momento, né, hipoteticamente falando que o explorador, foi o empregado que disse que era injustiçado lá. Aham. Então, às vezes, a pessoa que está aqui é o que a gente enxerga, né? Você não pode enxergar lá para um político que a gente condena, né, com inveja dele. Senão você vai ser como ele. Sim. É a mesma coisa aqui. Então, aqui, quando a gente fala, tem muito empregador bom, gente. Tem muita gente que é boa como empregador. Uhum. Então, não pode Generalizar. generalizar. Não, isso aí Não, é só para não ficar essa situação. Inclusive, eu já abro aqui para dizer o seguinte: tem muita gente que, e isso eu escuto, sabe? Eu ouço, né? Eu ouço de diversos empregadores. Eu vou no Justiça do Trabalho, não sei o que, é só pro empregado. Não é mais assim. Não é mais assim. Uhum. Hoje a gente tem muitas ações, e isso eu comprovo para vocês com a quantidade de processos que tem dentro do escritório, dizendo assim, olha, Sim. o empregador que provou que o empregado estava ali pleiteando algo que ele não tinha direito. Não conseguiu provar. Sabe? Uhum. Porque da mesma forma que tem um empregador que às vezes lá explora e faz a pessoa trabalhar mais do que as 8 horas diárias, 44 horas semanais, tem aquele empregado que nunca trabalhou nem as 44 e nem as 8 horas diárias, que vai lá e propõe uma ação querendo hora extra. Você se lembra daquela época que hoje em Caxambu, por mais que a gente fale que precisa melhorar muito, né? Teve uma situação antes que era pior ainda, que era tudo que é hotel fechado. Você acredita que tinha gente que naquela época ia lá na Justiça do Trabalho propor ação pleiteando hora extra?
Na Com os pandemia. hotéis fechados, né? Fechado, não é pandemia não, falo antes, Ah. 2005, 6, 7. Quando Sabe? fechava nas Quando baixas tava- temporadas, né? Tava estourado mesmo o setor aqui, sabe? E tinha empregado que você sabidamente não estava ali. Eu tive uma situação que o próprio juiz que tinha se hospedado no local, na audiência, não vou falar o nome dele, não, que é um Aham, excelente claro. juiz. Ele na audiência falou, mas como que você fazia lanche de madrugada se não tinha ninguém lá? Porque como que isso, né, ele mesmo falou na época que ele ficava naquele hotel. Sabe? Aham. Então, assim, da mesma forma que de um lado tem lá empregadores e empregadoras que possivelmente venham transgredir uma legislação trabalhista, uma norma trabalhista, também tem aqueles trabalhadores que... Cara, com certeza, como tudo na Né? vida, né? Sempre tem os Eu dois só- lados é, ali. Eu só quero deixar isso muito claro, Aham. até para depois não ficar parecendo que a gente aqui tá... Ou que você é mais de um lado e menos de Não. outro. Eu tô ali para poder equalizar, sabe? Então, para que haja realmente ali a equidade, né? Uhum. Eu tenho que tratar ali de uma forma que eu consiga enxergar qual que é a melhor solução para aquela situação, Uhum. né? Então, Cara, eu sou empregador e a gente conversa muito lá no escritório, né? A gente tem uma relação muito boa, todos nós lá dentro. E uma coisa que eu sempre falo, principalmente aqui no podcast, muita gente fala, qual que é a sua maior dificuldade nos negócios? A minha maior dificuldade são pessoas, minha maior dificuldade são pessoas. E lá dentro do escritório, para mim, a nossa maior fortaleza é o time, são pessoas. É o maior ativo de uma empresa prestadora de serviço, para mim, são as pessoas. E lá no nosso caso, mais ainda, porque a gente tem um time muito coeso. E, cara, que a gente se dá bem, a gente promove um ambiente seguro, mas eu sei que não é todo mundo assim. Por isso que eu falo, cara, às vezes tem patrão que esfola, às vezes tem empregado que esfola. Então, assim, os dois lados sempre tem certo e errado, né? Isso é... aí você vai ter que, né? Mas o Lapidando principal, o seu negócio. o principal que eu Mexer quero com dizer... gente realmente é um negócio delicado. Cara, mas se fosse fácil, todo mundo fazia. É aí que Não, eu quero não, por isso que eu tô chegar. dizendo, a gente tem que ir lapidando realmente. É aí que eu quero Eu chegar. penso mais a questão assim, da má fé e do falta de conhecimento. Eu vejo hoje também que a gente tem muitos empregadores que não têm o conhecimento, Sim. aquela falta de preparo, falta de planejamento, aonde ele combina certas coisas com o funcionário Uhum. sem saber que se isso Não pode está combinar. Sim. ou não. Foi no fio do bigode. Sabendo que isso não é o certo, não está na lei. Então, isso seria falta de conhecimento. Agora, existem umas pessoas com má fé, isso a gente sabe. Exato. Mas hoje a gente Dúvidas sabe não. que as informações estão muito claras, né? Todo mundo que quiser, lógico que a gente tem que pegar uma informação segura, mas a gente consegue ter acesso fácil à informação. Com certeza. Fontes seguras, né? Com certeza. Isso, fontes seguras, mas a gente consegue essas informações. Então, assim, Pior, os Michele. empregadores sem Pior, Michele, preparo aí é é o pior. seguinte, é que às vezes a pessoa, ela procura até achar uma informação que venha vestir melhor nela. Sim. Do jeito sim, que ela quer. Não é a sim, informação com correta. certeza. Ela não quer saber a fonte, É, ela quer saber que vai que vestir vai ser nela. ela, Aham. sim, vai ser benefício Com próprio. certeza. Mas aí, no caso, conforme eu disse, eu não vejo tantos empregadores de má fé. Eu vejo mais, pelo menos nós aqui, empregadores com falta de conhecimento, sem preparo, Uhum. sem É esse... como ele vai usar aquela informação quando ele passar a tela Isso. na mão, aí que ele vai saber. Sim, É. sim. Então, aí que tá também é o X da Sem questão, dúvida. né? Tem que ser mais planejado Sem o dúvida. meio de empreendedorismo, né? Ser empreendedor não é somente você abrir o seu negócio E botar sem- gente lá Pô, dentro e, cara, lá se dentro, matem no fio do aí. bigode, conforme você Porque disse. aonde eu queria chegar é exatamente isso que você já colocou. É difícil lidar com pessoas? Claro que é difícil, mas, cara, isso pra mim é o que muda o jogo. Quando você consegue convergir, cada pessoa tem vetores. Um quer uma coisa, o outro quer outra coisa, o vetor de um tá pra cá, o outro tá pra cima, o outro tá pra baixo. Quando o grande papel pra mim da liderança e da alquimia dessa gestão de pessoas é você conseguir colocar todos com os mesmos vetores alinhados. Eu Tem que entender os interesses de cada um. Exatamente, Se conversar. estiver alinhado com o seu e não fosse alinhado, tem que ser honesto e dizer, olha, vem cá, então... Exato, e eu acho que isso é uma coisa que acontece naturalmente, que a própria pessoa, quando você promove, hoje se fala muito de NR1, né, da saúde e segurança do trabalho ali, de Burnout. burnout, exatamente.
E, cara, isso daí, aí as pessoas falam, nossa, mas a saúde e segurança do trabalho pô, inventaram agora. Não inventaram, sempre existiu. Não era cobrado. Então, o governo criou meios dentro do E-Social para cobrar se está sendo cumprido ou não. E para mim, cara, é uma coisa assim, faz muito sentido eu tratar bem do meu time. Faz muito sentido eu querer que o meu time tenha uma saúde melhor, porque ele vai performar melhor, ele vai entregar melhor, ele vai tratar o cliente melhor, ele vai se relacionar comigo internamente melhor. E o que eu vejo, né, que igual a Michelle falou ali, de um empresário, às vezes ele não tem conhecimento, às vezes ele não tem conhecimento, mas às vezes ele esbarra mais na questão de ser ruim de relacionamento. E aí, ele, ao ser ruim de relacionamento, ele não consegue extrair o melhor das pessoas. Mas ele pode criar uma outra forma, porque com alguma pessoa ele consegue conversar. Talvez ele pode trazer para esse time dele a pessoa que vai fazer essa, vai ter essa Exatamente, conversa, exatamente, sabe? exatamente, concordo contigo. Cada um Vai ser o lidar de uma porta-voz ali, né? Cada um vai lidar de uma forma. Eu vou dizer como é que seu pai trabalhava. Seu pai, sabe como é que ensinava a gente? Eu quero isso aqui. Aham. Faz aí. Aí, beleza. Aí você tinha que A entregar gente aquilo. procurava e fazia. Se virava. Você quer uma coisa que você quer. Tipo, a pessoa tá te incentivando a buscar. E não é. Hoje não existia. Não tinha essa facilidade, não. Cara, Eu tinha falo um isso lá chapa dentro do escritório de- direto. Livro da Iob desse tamanho. É. Você Aham. até se encontrar. Aí se encontrava, a chave e tal tá aqui, entregava o negócio pra ele. É assim que ele ensinava. Exatamente. Ele não Ele mastigava. Comigo nada, ele não. fazia isso também. Eu falava, não, peraí, cara, fala aí como é que faz isso aqui. Aí ele falava daquele jeito dele, não, aqui você vai fazer isso aqui, que não sei o que, você vai virar aqui, e virava as costas e ia embora. Aí eu falava, pô, não entendi nada que ele falou, cara. Aí eu fazia igual você fazia, eu ia buscar. E eu falo isso nas reuniões do escritório nossa. Galera, não seja preguiçoso de perguntar pro coleguinha toda vez, porque você não vai absorver. O coleguinha vai te responder, você vai executar, mês seguinte você vai estar perguntando de novo pro coleguinha. Mas aí Então- tem uma outra coisa pra você que presta serviço. Além disso, tem o cliente do outro lado. Uma coisa é eu entregar essa xícara feita. Outra coisa é uma informação que você tem que prestar. Ele tem que dizer o porquê daquilo. Com O certeza. cliente pode chegar e dizer, vem cá, beleza, eu tô pagando isso aqui, mas por qual motivo? Cara, com E essa certeza. pessoa precisa detalhar aquilo. Mas o que eu Né? quero dizer é o Tem que seguinte, a pessoa Ainda vai tem- além ainda, a o pessoa- conhecimento dessa pessoa tem que ser além ainda. Cara, o que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa tem preguiça de buscar. E aí é mais fácil e mais rápido ela perguntar pro colega do lado que já Ah, tem esse conhecimento e ela vai pegar aquele conhecimento e vai executar. Só que ela não vai absorver aquilo, porque ela não teve esforço, ela não demandou esforço para aprender, para buscar. Igual você falou, eu pegava o livro, eu corria atrás, eu foquei minha atenção, cara, assimilei. Se você não tiver um esforço, essa é a minha opinião, não tô dizendo que tá certo ou tá errado. Se você não tiver um esforço para buscar a informação, para buscar o conhecimento, você não vai assimilar. Você vai, porque vai ser uma informação de curto prazo, que ela vai entrar na sua cabeça, você vai executar, mês seguinte você nem lembra do que era aquilo. Essa é a minha opinião. Aí você vai formar esse time seu pensando sempre o seguinte, olha, tem que entender qual é o interesse, né? Às vezes não tá ali que é o interesse. E tudo, gente, pensa no seguinte, tudo é interesse. Rapaz, você é forte. Vamos lá. Você conversa comigo no final do ano e tudo mais e tal, ou quando a gente era mais novo, você terminava com a namorada lá e tal, você buscava o Pablo, qual era o seu interesse? Uma palavra para se sentir melhor. Trocar ideia. Se você tem as pessoas que estão no seu círculo de amizade, qual que é o interesse? É de se sentir bem. Uhum. Uma pessoa que não te faz sentir bem, você quer ficar perto dela? Não, Isso é um interesse. com Então, certeza. O interesse não é só financeiro, Não, patrimonial, de jeito nenhum. nada De disso. jeito nenhum. É o sentir bem. Existe um capital ali, sabe? Até É a mais troca. valioso. É a troca. Uhum. Então é isso. O próprio time tem isso. Com certeza. Sim. Com certeza. Irmão, o que, que são os próximos passos da carreira do Pablo? O que, que vem pela frente aí? Eu sei que você é um cara que Futuro. não para, que tá sempre buscando. O que, que vem pela frente, irmão? Não, agora tô focado aqui depois de 10 anos a gente conseguiu um apoio do poder público aqui em Caxambu. A gente, quando eu falo a empresa que eu trabalho, né? Uhum. Eu trabalho no Lincor, eu sou coordenador do curso de Direito, mas eu sempre apoiei a parte administrativa nessa empreitada de ampliar aqui. Uhum. A gente conseguiu no final do ano a aprovação, tanto no executivo, a gente foi muito bem recebido pela administração que hoje está aí, né? Uhum. Pelo Luiz Henrique, tá? Pelo Júlio. E a gente, partindo daí,
Houve lá um entendimento também por parte da direção da Unicor de que havia possibilidade de crescer, mesmo com todas as nossas dificuldades, né? Existem problemas né, financeiros e tudo mais, mas existe a possibilidade. E aí foi aprovada essa expansão. A gente agora está indo para o centro de convenções. Bacana, Tá? bacana. Então vai trazer mais curso aqui. A intenção aqui de trazer mais 7 cursos, entre eles um que é odontologia, sabe? Uhum. Então a gente está nessa empreitada. Então, assim, eu vejo nesses próximos meses, ou próximos 2 anos, eu na tentativa de fazer isso virar, dar certo. Né? Tudo é tentativa, Não, né? vai dar, Vai com dar. certeza. Não é que a gente está aí dizendo, A cidade Caxambu precisa disso. precisa e assim, Região, eu acho que região. é Total. mais uma forma de fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor, Se qualificar, né? vida melhor para Isso todo aí. mundo, atendimentos mais aí, né? Clínica odontológica, clínica de psicologia, e N situações, mas a gente precisa fazer com que isso aconteça. Vai acontecer. Então isso tem que ter, né, um foco, um hiperfoco E para nessa acontecer situação. isso daí, precisa de quê? Adesão da população? Inicialmente a gente está lá nas tentativas de adequação do espaço, né? Uhum. Então aí depois vem a aprovação do próprio MEC dos cursos que a gente está propondo, tá? Com essa aprovação, aí abre vestibular, aí sim, aí vem esse apelo aí, a população Entendi. tem que Tem comprar. que aderir, tem que estar lá presente. Isso aí volta como serviço, Com certeza. tá? Você pensa aí que aí vai ter que ter congresso aqui e tudo mais, tá? Mas vamos pensar em atendimentos. Na Entre os Corações, se não me engano, são 3.000 atendimentos odontológicos por ano. 3 a 5 mil atendimentos. Que saem ônibus aqui da região para poder ser atendido lá. Voltado para a população. De graça. Isso vai ser feito aqui. Sensacional. Quando isso estiver andando a pleno vapor, Uhum. tá? Uhum. E não só isso, aí tem atendimento do administrativo também ali, tem atendimento do núcleo de práticas jurídicas também, que atende de graça a população, a gente tem advogado que trabalha lá atendendo a população hipossuficiente de graça, tá? Isso já está acontecendo. A gente vai ter a clínica de psicologia. Então tem muita coisa para acontecer. E quando essas pessoas vêm, aí já, assim, o primeiro curso que talvez venha é um de pós-graduação, desde que seja tudo regular lá dentro. Curso de pós-graduação na área de odontologia. Vai precisar de gente para poder, né, ser cuidado ali, né, para praticar, sabe? E a pessoa vem para cá, aí vai ficar em hotel, aí vai precisar comer, né, eventualmente comprar um presentinho e tudo mais. Então tudo muda. Local onde tem uma instituição, né, com ensino presencial é muito diferente. Começa a mudar muita Com coisa. certeza. E Sabe? você qualifica a população, né? E uma não exclui a outra, porque eu sempre vi esse debate assim embaixo. Ah, não, mas que quer trazer uma universidade federal pra cá? Tem 1000 anos aqui. Tem mercado para tudo. Eu já tô. Eu tinha cabelo nessa época ainda quando eu falava isso. Sabe? E aí, gente, um não exclui o outro, não. Que venha. Que venha Sem 30. dúvida. Sem dúvida. Não importa. Sem dúvida. Sabe? Então eu vejo isso aí. E na advocacia, eu não posso falar muito, porque como eu te falei, a gente tem um estatuto, eu não posso fazer propaganda e tal. Sim, sim. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu continuo. Que eu gosto Firme muito. lá, né? Firme. Gosto muito. Sabe? Eu gosto e eu visto a camisa e vou pra cima. Muito bom. Sabe? Muito bom, cara. E tem outros projetos mais aí, mas Deixa pro próximo episódio. se você deixar eu falando aqui, meu amigo. Cara, vamos caminhar pro final aqui, fazer um bate-bola. Michele, pensa aí 3 perguntas rápidas pro Pablo. Eu mando Vamos três aqui. primeiro, então. Time Corinthians, Brasil ganha, você ganha. Pablo, um livro que você indica aí para os nossos ouvintes aí. Chateau, o rei do Brasil. Ele conta, não sei se vale a pena falar, mas ele conta a história da figura excepcional que trouxe a televisão para o Brasil. Mas é isso aqui, mas é sensacional. É uma das minhas leituras, assim, que eu sempre tô ali repisando, sabe? Muito bom. Cara, a CLT pra você é? O norte. O norte para quem não tem condições de buscar aquilo que seria como direito seu. E aí você pensa o seguinte, no mundo todo, não todo, mas aquele de onde surgiu, a partir da Revolução Industrial, nós temos ali a figura do sindicato tomando força e ganhando forma. Então, os sindicatos trouxeram os direitos que aqueles países tiveram. E a gente copiou. Então, lá, os direitos trabalhistas nascem de baixo para cima. Então, ali eles buscam, tipo, as pessoas trabalharam 15, 16 horas por dia, ambiente totalmente salubre, sabe? E
não tinha condição mínima, não tinha salário, tinha nada, sabe? Salário assim, metricamente podendo dizer como é que seria essa situação, e elas buscaram. As pessoas morreram por isso, sabe? Não é essa figura que te pinta aqui, tá? Só que aqui não. Aqui, os sindicatos deixaram de ter essa força e não buscaram tanto. Por quê? Porque veio o Estado como um todo e ele trouxe essas normas de cima para baixo. Então, ao invés de você deixar o Estado mínimo de lado, poderia ser assim. O Estado de fora e os trabalhadores com empregadores criando essas normas ali. Desde que um não quisesse engolir o outro. Tá? Então, ela é esse norte. Tá bem? Tem que melhorar muito. Para ambos os lados. Vai lá, Michele. Vamos lá. Na parte de horários, carga horária, você acha que a carga horária é justa 44 horas por semana? Isso aí foi definido por meio de estudos e tudo mais, dizendo que, olha, tem que ser no máximo 8 horas por dia. Fecha as 8 horas, vou dizer assim. Né? Obviamente, se fosse chegar até sábado, será 48, né? Sim. Mas sábado é meio perdido. Mas justa, eu acho que cada um. É aquilo que eu tô acabando de dizer. Vai chegar num ponto que precisa ter um pouco mais de liberdade. Não é hoje ainda. Quando tiver essa maior liberdade, a gente vai poder usar lá o artigo 444 da CLT, que diz que o contrato de trabalho é bilateral. Poxa, quando fala que é bilateral, quer dizer que eu posso pactuar todas as regras do meu contrato. Entre as partes. Inclusive, eu não quero trabalhar 44, quero trabalhar 30, 20. Entenderam? É que a gente pauta sempre pelo máximo. O máximo é 44. Aí ninguém quer deixar o cara trabalhar 40. Acho 36, que tá perdendo, né? Hoje eu fiz isso. sei o quê. Hoje eu respondi um cliente. O cliente falou assim: a carga horária do meu funcionário não são os 44, que eu falei que o máximo seria 44. Não tá te devendo. Aí falou assim: não, mas ele não tá 44, então eu posso estender a jornada dele no sábado? Eu falei: pode, você respeitando o Inter e o Interjornada, você vai poder. Mas, tipo, nada te impede de deixar ele trabalhar menos se está sendo suficiente pro negócio. Tá funcionando, Óbvio. né? Tá funcionando, você não precisa esfolar, né? Claro. Usar Essa o mentalidade aí, você tem que pensar assim, essa mentalidade não pode ser essa mentalidade. Eu tenho que usar o máximo. Senão, meu O amigo, que eu queria pra mim, né? Eu gosto muito dessa metáfora. O máximo é o que eu mínimo. quero pra mim? o máximo é mínimo. Exatamente. Cara, o que move o coração do Pablo? Minha filha, Helena. Helena. Eu imaginei, eu fiquei na dúvida do Corinthians ou da Helena. O Corinthians eu já gostei, mas hoje eu falo do Corinthians com menos paixão do que antigamente. Por conta de todo aspecto político que virou, né? A gente passa a ter mais entendimento. Sim. Então, assim, move, assim, todo dia eu penso o tempo todo nela. Heleninha, né? Vai lá, Educação. Educação é tudo. Educação. Se você for pensar no que você vai investir lá, né? Investir em saúde e tudo mais, qual deles que você tem que concentrar maior esforço? Se você não tem para todos. Educação. Da educação eu vou conseguir saúde, moradia, lazer e tudo mais. Mas eu tenho que ter. As pessoas têm que receber educação de qualidade. E eu não estou dizendo, só ensino superior, não. É lá de baixo. Da base, né? Da base. Tá? Educação é o primeiro. Para mim, é o maior investimento que tem que se ter. Dali, a gente, de forma privada, vai conseguir as coisas, talvez. Eu concordo. Se você tivesse um superpoder, qual problema do mundo você resolveria? É difícil. É tanto problema, mas eu não gostaria mais de ver ninguém passando fome. Boa. Acho que todos responderam. Boa. Muito bom. E pro empreendedor, uma palavra que você diria para ele? Qualifique-se. Top. Irmão, sensacional. Poderia passar horas aqui ainda contigo, batendo esse papo, tirando dúvidas. Sou curioso por natureza. Eu acredito que para você que esteja em casa, tenha tido uma aula de direito trabalhista hoje para você aplicar nos seus negócios, para você ponderar o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. O Pablo trouxe visões aqui, tanto do lado do empregado quanto do lado do empregador, provocações para pensar. Eu só tenho que te agradecer. Cara, quero te dar parabéns mais uma vez. Eu sou seu fã desde sempre fui. Acompanho sua história, sua trajetória. Você é um cara merecedor de tudo que você vive. Você é um cara incrível. Tem um intelecto, um conhecimento absurdo que está disponível aqui na nossa cidade, na nossa região. Então, usem. Fica aqui uma indicação de
excelente advogado, não só trabalhista, mas em todas as áreas. E, cara, obrigado por aceitar o convite. Foi um prazer estar contigo aqui. E eu agradeço o Pablo, né? Porque meu Sempre. professor, aí, né? Não professor didático, mas meu professor aí na prática, né? Na vida, Então, né? Na vida. Obrigado, cara. Obrigada a você. Sempre, Obrigada por tudo. sempre meu coração aí, ó. E tem uma frasezinha, né, Matheus? Que você vai saber de onde vem, né? Tudo que nós temos tudo nós temos que fazer, na verdade não é bem assim, como é que é? Tudo que nós temos que não é fazer, peraí que eu tenho que entender, do Senhor dos Anéis. O que você tem que Tem que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Exatamente. E essa é tudo que a gente falou aqui agora. Exatamente, sabe? exatamente. Então- Sensacional. Sensacional. Manda um alô pra galera que tá em casa, despede aí, fala onde te encontrar, onde é o seu escritório, qual que é o Instagram. Eu sei que você não gosta muito de Instagram, essas coisas, mas como, pessoal, como te encontra? Foi muito bom estar aqui com vocês hoje e me encontrar e perguntar onde eu estou. Ligar, né? Ligar. Não, ligar, sim, ligar não, ligar Porque eu não vou dar pra fazer propaganda, não. Em Caxambu. Tá, Pronto. Caxambu. É isso, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que tenha sido um tempo de qualidade, assim como foi para nós. E mais uma vez eu falo, se você tirar uma pílula, um insight aqui, aplicar no seu negócio, a nossa missão está cumprida. Esse foi só o primeiro episódio da temporada 2026 do Pode Contar e vem muito mais por aí. Obrigado mais uma vez. Tamo junto, galera. Valeu, Shelly, filhão. Valeu.